preparei um exemplo bem interessante aqui para essa palestra. Ao invés de eu começar um aplicativo aqui do zero, mostrar os novos recursos da Snap, eu vou ensinar o que eu acho que é a necessidade da maioria das empresas de tecnologia hoje, é evoluir sistemas existentes, certo? Você pegar um aplicativo legado, uma tecnologia legada, um código que você precisa portar para uma nova versão do Delphi, para uma nova arquitetura, para um novo modelo de desenvolvimento, evoluir para uma solução mobile, para uma solução web, para uma solução multiplataforma, para um novo engine de acesso a dados. Então nós vamos fazer vai ser basicamente essa palestra totalmente prática, apenas essa apresentação teórica da arquitetura. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar a aplicação client-server, modelo cliente-servidor tradicional, 2 camadas, tá? Acessando um banco de dados Oracle 11G, tá? E um cliente escrito em Delphi 7, a versão obsoleta do Delphi, com BDE, Borland Database Engine, um engine de acesso a dados muito antigo, que já está dando muito problema, já dava problema no passado, hoje então nem se fala, né? Porque uma série de incompatibilidades com novas versões de banco, versões de Windows. Enfim, quem conhece sabe que o BDE tem vários problemas. Então nós vamos migrar essa solução client-server que está acessando o Oracle 11, nós vamos migrar ela não só para uma arquitetura mais moderna, multicamadas. Nós vamos fazer várias migrações de tecnologias na mesma aplicação, nesse mesmo estudo de caso. Por exemplo, nós vamos migrar do Delphi 7 para o Delphi XZ6. Então vai ser uma migração, Delphi 7 para o XZ6. Nós vamos migrar do BDE para o novo engine de acesso a dados embarcadeiro, o FireDAC. E assim, tirando esse peso de você trabalhar com o BDE, instalar as máquinas em incompatibilidade, utilizar um engine novo de acesso a dados, multiplataforma, que já é incorporado às novas versões do Delphi. Substitui, inclusive, o sucessor do BDE, o DB Express, agora é substituído pelo FireDAC. Então, você não precisa nem migrar para DB Express, você já migra direto para FireDAC. Tá? Vou mostrar como migrar de BDE para FireDAC. E nós vamos migrar também de client-server para multicamadas com um novo DataSnap, a nova arquitetura do DataSnap, né? Depois o XZ, que permite que eu distribua meus clientes através da internet. Então, assim vai ficar a nossa solução. Tá? O banco de dados vai ficar no Oracle, tudo bem? Servidor de aplicação Delphi XZ6, tá? Com o FireDAC. Lá vai residir o Dataset Provider, as regras de negócio, né? Business Rules, que a gente chama, para ser reaproveitado entre várias estações clientes, instruções SQL. E aí nós vamos pegar e criar as aplicações clientes, né? Posso criar, eu vou fazer nesse exemplo aqui, nessa palestra, um cliente multiplataforma em XZ6 com FireMonkey, acessando o mesmo servidor de aplicação, que é acessado por uma aplicação Windows, por exemplo, certo? Que a gente pode pegar como exemplo Android. Vamos fazer um cliente móvel lá no final Android e vamos migrar também a aplicação para Windows, né? Então, a ideia é que você tenha o mesmo servidor de aplicação sendo acessado por múltiplas aplicações em diferentes plataformas, né? Então, a gente pode utilizar para isso o FireMonkey. Então a gente também vai aprender a migrar as aplicações clientes, algumas dicas de separação em camadas, algumas técnicas para auxiliar na migração, né? Algumas técnicas de refatoração, por exemplo, para você ir ajustando a tua aplicação e migrando aos poucos, né? Para não migrar todas essas 4 tecnologias e 4 formas de migração aí tudo de uma vez só. Você migra uma. Inclusive a gente vai usar uma técnica muito interessante, que é simular um ambiente de 3 camadas em 2 camadas antes de começar a migração, certo? E mais lá adiante depois vai ficar fácil de portar se você tem as coisas bem separadas. Então a gente vai começar esse exemplo aí, começando pela migração. E vamos até o final lá com o cliente FireMonkey no Android. Então vamos iniciar examinando aqui uma aplicação de cadastro em Delphi 7, utilizando o VCL, BDE para acesso a dados. Então nós temos aqui o formulário principal, que é responsável pela User Interface. Nós temos um grid, um DB Grid, um DB Navigator, e aqui eu tenho um botão que dá um Apply Updates na cache, que é feita
os registros locais aqui. Então, um data module, onde eu estou utilizando os componentes do BDE, como eu comentei, apontando para um alias chamado Oracle, que eu já tenho criado aqui no BDE, certo? E nós estamos pegando uma tabela bem simples aqui, que é a Departments, para mostrar essas informações no DBGrid da aplicação, como você já está vendo aí em Live Data. Temos uma query apontando para essa conexão. Observe que o cache update da query está true, significa que as alterações vão ficar em cache até que se chame apply updates. Eu tenho um update mode aqui, where key only, apontando para um update object, que faz as minhas instruções de atualização. Modify, que é o insert, modify que é o update, insert e delete. Então, executando a aplicação, nós já podemos ver aqui os dados na tela, certo? Podemos navegar este grid e observe que os dados eles vão sendo obtidos conforme eu vou navegando, né? Você vê o cursor de SQL piscando ali, quer dizer que ele está com a conexão aberta, né? Certo? Está com a conexão aberta, consumindo recursos do banco de dados. Tem uma conexão com o Oracle lá que está ativa. A transação está pendente até que eu feche a aplicação. Vou começar por exemplo, se eu iniciar aqui uma alteração, ele vai fazer em cache local. Tudo bem, então vamos colocar aqui teste 1. E aqui eu vou fazer teste 2. No momento já dei um post, mas eu não dei apply updates ainda. Aonde o BDS está gravando essa cache? Então observe assim, ó, a forma arcaica que o BDE faz a cache local, né? Ele grava em disco, né? Esses arquivos até que você mande essas alterações para o banco de dados. Então agora se eu der um apply aqui, ele vai mandar esses registros para o banco de dados. E aqui a gente dá um refresh, já pode ver os dados. Ok, muito bem. Então, o primeiro passo para se iniciar uma migração aqui nós vamos fazer duas migrações, certo? De BDE para FireDAC e de Delphi 7 para Delphi XZ6. E também de um ambiente client-server para multicamadas, certo? Então, e mais uma migração de VCL para FireMonkey. Então, são 4 migrações que a gente vai fazer. Normalmente, a gente não faz toda essa migração numa etapa só, tudo de uma vez só. Então, a gente primeiro trabalha, isola o problema, faz uma recompilação, você faz uma simulação de um ambiente multicamadas em 2 camadas, e vai refatorando, vai fazendo os testes, até que cada uma dessas migrações, cada uma dessas etapas esteja concluída. Vai ter que ter uma mudança de arquitetura aqui também, seria a 5ª migração aqui, uma mudança de filosofia de acesso a dados. Você está vendo aqui que eu estou dando um select asterisco, trazendo todos os registros, né? Normalmente isso com o BDE não tem problema, porque os cursores vão trazendo os dados por demanda, né? Mas o cursor fica preso. Só que o BDE foi feito lá há muitos anos atrás, onde eu tinha lá 3, 4 máquinas em rede conectando no servidor. Hoje a gente tem aí a necessidade de milhares, centenas de estações clientes acessando um mesmo banco de dados. For uma aplicação web, uma carga então muito grande, né? Então vamos precisar evoluir a forma como essa aplicação foi construída, certo? Mudar um pouco da arquitetura dela, da filosofia de acesso a dados, não só das tecnologias envolvidas nessa aplicação. Bom, de todas as migrações que eu falei que a gente vai fazer, nós podemos iniciar. Bom, FireMonkey a gente não tem aqui, né? FireDAC poderia instalar um FireDAC para Delphi 7 e fazer a migração no Delphi 7 antes de migrar para o XZ6, certo? Multicamadas. O DataSnap novo está presente nas versões mais atualizadas do Delphi. Aqui eu posso fazer uma aplicação multicamadas
simular uma aplicação multicamadas local, certo? Que seria ótimo para facilitar mais adiante uma migração. Fazer uma aplicação client-server com multicamadas lógicas e não físicas, né? Separando responsabilidades. Note que o formulário ele já define somente aqui elementos de interface de usuário. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao migrar para multicamadas ou migrar o engine de acesso a dados é retirar toda a informação de conexão, queries e lógica de negócio que esteja na user interface e colocar no data module. Isso é uma prática que deveria ser seguida à risca, mas que infelizmente a gente encontra em alguns aplicativos. O acesso a dados sendo feito no formulário, instruções SQL programadas no form. Então o primeiro passo é você isolar isso no data module. E o data module não pode referenciar elementos de interface gráfica. Então aqui a gente não pode ter referências a VCL, por exemplo, certo? Então são esses cuidados os primeiros que você tem que fazer, refatorar internamente aqui a aplicação para facilitar depois a migração. Então você vai ter que fazer muitas coisas de uma vez só, certo? Isolar o que é acesso a dados do que é user interface, do que é regra de negócio. Então, nos primeiros passos que a gente pode fazer aqui é o seguinte, olha só, nós vamos criar aqui um data module, tá? Outro data module, ainda na aplicação de offset, tá? Eu vou salvar ele como o DM Server e vamos chamar de DM Server, certo? Ok? Muito bem. Estando aqui no DM Server, nós vamos pegar esses componentes do BDE que estão aqui, certo? E nós vamos refatorá-los, vamos movê-los, né, para este data module servidor, certo? Que depois mais adiante vai ser o nosso data module remoto lá no DataSnap. Bom, serve que eu estou fazendo aqui localmente uma divisão de data modules lógica, tá? Não vão ser camadas físicas. Aí nós podemos já começar a trabalhar alguma coisa de DataSnap aqui, colocando, por exemplo, um dataset provider, tá? Vou chamar de PRV e vou apontar para essa query aqui, tá? E aqui nós temos um componente bem interessante chamado Local Connection, tá? Que ele simula um servidor de aplicação localmente, tá? Local app server, vamos chamar assim, tá? O nosso DM client agora, ele vai ter o seguinte, olha só, nós vamos colocar aqui da guia DataSnap, nós vamos colocar uma conexão, um client dataset, né? CDS, apontando para este provider name que está lá no data module. Só que ele não enxerga, ó. Vamos dar um file use unit aqui no data module server. Observe que esse client dataset não enxerga o dataset provider aqui, porque isso aqui é uma referência no estilo string, não é uma referência a componente. Por isso que a gente colocou um local connection lá, porque aí, ó, ele no remote server ele simula como se fosse uma conexão remota e a gente consegue enxergar o dataset provider. E aí eu consigo ativar o client dataset, certo? Lá na aplicação cliente, no formulário cliente, nós vamos agora apontar este data source, tá? Para o client dataset, certo? E agora ele faz uma cache com o client dataset. O apply updates agora a gente não vai mais chamar da query, né? Vai chamar do client dataset. E aí eu tenho algumas outras vantagens aqui, né? Quem vai fazer essa operação de apply updates para mim, né? Não é mais o update SQL, certo? Então eu posso desativar, tirar o componente aqui, certo? E uma coisa muito interessante, importante, é tirar o cache updates da query para não botar mais no disco, certo? Porque quem faz a cache agora é o client dataset, e não mais a query. Então, senão eu vou fazer duas caches, uma em disco e outra em memória. O client dataset faz toda a cache em memória, correto? E uma coisa interessante também, olha só, no momento que eu passo a usar o client dataset com o BDE, eu posso colocar o cursor dele como se fosse unidirecional, simulando assim um DB Express, onde eu tenho cursores unidirecionais para ler dados.
Então, a navegação, por exemplo, é somente leitura e somente para frente, na hora de ler. O dataset provider vai empacotar isso no datapacket, mandar para o cliente dataset, e então eu não preciso mais ter essa cache nesse cursor. Então, vou replicar a cache de leitura e a cache de gravação. Faço tudo isso, uma única leitura, empacoto e mando para o cliente dataset. Vamos ver os project options aqui. Data Module Server, cliente e formulário principal. Vamos executar. E agora a gente já deve ver a aplicação rodando aqui. Tá? Observe que agora eu consigo fazer a navegação. E uma diferença muito grande para o BDE agora, né? É que eu estou trabalhando em memória. Eu não preciso mais ter aquela conexão presa, nem aquela query presa, certo? Porque os dados já foram lidos, certo? Isso aqui não está prendendo o cursor no banco de dados lá no Oracle. Posso até fechar a conexão com o Oracle, certo? E trabalhar localmente. Quando eu der um apply, eu posso abrir a conexão, aí sim vai fazer uma outra transação e mandar lá para o banco de dados, certo? Então, olha só, inclusive a query está desativada, como você pode ver. Eu bitei os pacotes, executa lá e fecha. A conexão também pode ficar fechada. Olha que interessante. Então, depende da arquitetura que você está criando. Olha só, o client dataset abriu a query, que abriu a conexão. Aí eu posso até usar um connection pooling, por exemplo, um Oracle. Ele conectou, abriu a conexão, pegou os dados, fechou a conexão. A query já foi varrida antes de fechar a conexão, empacotou os dados, fechou tudo, liberou todos os recursos, está só em memória. Tudo em memória. Não tenho nada no disco, a conexão está fechada, certo? E eu posso trabalhar localmente e depois mandar esse packet numa outra atualização. Uma coisa interessante que a gente também tem que começar a pensar aqui, né? É o seguinte, parametrização. Aqui eu não tenho parâmetro nenhum, a gente está trazendo todos os departamentos, correto? Nessa query aqui, né? Observe. É um select asterisco, ok? Então a gente tem que começar a parametrizar essas nossas consultas. Então vamos utilizar um where. Nós temos aqui um campo, né, que define o nome. Poderia ser pelo ID, correto? Aí você faz, de acordo com a tua solução. Aí, normalmente a gente faz uma pesquisa aqui, somente leitura, no grid principal, e depois traz um outro formulário trazendo o ID da primary key. Eu não vou criar dois formulários aqui, porque eu só quero mostrar o conceito de parametrização. Então, department name igual a um parâmetro que eu vou colocar aqui. Ou posso dar nome para o parâmetro também, tá? Então, eu tenho parâmetro, né? Não vai ser igual, né? Vai ser um like. Muito bem, esse parâmetro aqui já deve estar sendo exibido aqui, né? Ele é um parâmetro de entrada e do tipo ftString, ok? Então eu tenho um parâmetro aqui e uma coisa interessante, olha só, o parâmetro tem que vai ser setado aqui na aplicação cliente, correto? Então nós temos que colocar aqui uma caixa de texto, né? Aonde nós vamos colocar txt nome e departamento e uma pesquisa aqui, né? Pesquisar. Aqui nós vamos fazer o seguinte, olha só. A gente não pode acessar aqui o Data Module Server, tá? Até pode, porque a gente ainda está em 2 camadas, mas a ideia é simular um ambiente 3 camadas em 2 camadas. Então a gente vai usar somente o DM Client. Vou dar aqui um fetch params, olha lá. E o param que eu coloquei lá na query veio para aqui no Client Dataset. E nesse momento, olha só, eu posso pegar o Client Dataset, DM Client Dataset, ponto, dar um close aqui nele, né? dmclient.cds.params, parâmetro 0, as string, vai receber quem? O txt nome departamento.text mais um like aqui, um percent para fazer o like, né? Então dmclient.cds.open, ok?
E aí eu já devo ter aqui, vamos colocar aqui uma letra A aqui e já podemos fazer o teste, né? Então tá aí. Teste. Ok, apply updates e lá se foi. Vamos abrir um B aqui e o A de novo, ó, comprovando que deu o apply updates lá. Uma cache local em memória em disco, não é mais feito em disco, é memória com poucos registros, né? Então, normalmente uma aplicação, você vai fazer isso, refatorar antes de migrar, tá? É mudar a arquitetura da aplicação. Ou seja, você vai fazer um grid, onde você vai ter somente o campo descrição e o ID, certo? E de poucos registros. Quando você dá um duplo clique aqui, você abre um outro formulário para editar, fazendo uma outra query, com outro client dataset, trazendo um parâmetro nesse ID aqui. Assim você vai estar otimizando o tráfego de dados na tua aplicação client-server, certo? Que você traz um conjunto reduzido de registros e de campos, e depois você traz somente um registro para que você precise editar. Você jamais vai fazer uma edição direto no grid, certo? Aqui eu fiz para fins didáticos, para não fazer duas telas, certo? Mas você vai fazer essa tela passando esse ID e abrindo essa outra consulta. Uma outra dica é fazer um fetch de dados por demanda, né? É você trazer campos ou fazer joins, por exemplo, em tabelas, conforme o teu usuário vai pedindo. Não vai fazer tudo numa única abertura. Por exemplo, se tem um cadastro muito grande, com várias abas, você vai dar o open quando o usuário trocar de aba, quando ele pedir para ver os detalhes, né? Então você tem que otimizar esse tráfego de dados, certo? Não começar a abrir tudo de uma vez só para fazer uma cache muito grande, tá? Porque essa é uma das principais dificuldades que quando você migra de BDE para uma arquitetura com client dataset, é que fica muito pesado para abrir as queries. Ele vai trazer todos os dados para colocar em memória. Não vai ficar com o cursor preso lá, certo? Que nem o BDE fazia. Em contrapartida, ele vai ter que tentar trazer tudo de uma vez só. Muito bem. Bom, bem-vindos ao Delphi X16. Nosso primeiro passo aqui é abrir o projeto e recompilar. Primeira coisa que você tem que fazer com o aplicativo quando está migrando ele para uma versão nova do Delphi é recompilar sem modificar nada, a não ser alguma coisa no código fonte que tenha ficado obsoleto, uma incompatibilidade. Um dos principais problemas ao se migrar para novas versões do Delphi são componentes terceiros, certo? Então, se você não tem esse componente terceiro no Delphi X16, você tem que eliminar ele lá no set antes de trazer para cá, substituir por alguma coisa lá, certo? Recompilar lá, eliminando algum componente terceiro, certo? Colocando ele num módulo separado, pegou um executável, por exemplo, gera só aquele executável que está dependente daquele componente, né? E deixa isolado do resto da aplicação. Você vai ainda precisar daquele componente, daquele relatório, enfim. Faz um executável separado, só aquele não vai ser migrado ainda. Quando você abrir aqui, certo? Se você conseguir, tiver o componente terceiro para Delphi X16, ótimo, pode continuar a migração. Então, nosso primeiro passo aqui é reabrir o projeto e recompilar. Tá? Vou abrir aqui ele. Então, está aqui o nosso projeto, certo? Aberto no Delphi X16. Vamos executar ele. Então, aí está, funcionando ainda, tá? Com a mesma arquitetura que eu fiz lá, tá? Usando o BDE ainda, certo? Só que agora eu estou no Delphi X16, agora eu posso começar a migrar aquilo que eu não pude fazer lá, certo? Migrar para multicamadas, migrar para FireDAC, certo? Eu aconselho você, primeiramente, a migrar, antes de migrar para multicamadas, migrar o engine de acesso a dados, tá? Porque ele é um impacto menor. Não, vamos dizer assim, ó, dependendo da arquitetura. Porque fazer multicamadas, certo, envolve você migrar, mexer muito na distribuição física das camadas da sua aplicação. Trocar o engine de acesso a dados não vai trocar a sua arquitetura, vai ser client-server ainda. Ainda mais que eu isolei ela aqui, como você pode ver, né? Está bem isolado o acesso a dados com BDE.
certo? Então fica fácil de matar aqui uma migração, certo? Você pode pegar aqui e abrir o FireDuck Explorer, tá? Que equivale ao SQL Explorer para BDE, né? É o equivalente para o FireDuck. Então aqui a gente vai escolher Ora, que é o Oracle, tá? Observe aqui, eu tenho opções já para Connection Pooling, bem interessante, tá? Aqui é o nome do nosso banco de dados, local, nome do usuário que eu vou utilizar, Authentication Mode normal, tá? Não estou usando o sysdba. E aqui nós vamos chamar de Oracle. Vamos gravar aqui, que a gente já deve ter as informações aqui no próprio FireDuck Explorer, né? Então a gente está trabalhando aqui com departments. Ok? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte aqui, no DM Server, tá? Eu vou dar Vamos visualizar o formulário aqui, tá? O DFM. Tem gente linkada aqui, então vamos fechar. E aqui nós vamos fazer o seguinte, olha só. Tem vários aplicativos que fazem isso, né? Utilitários que podem fazer isso, essa conversão de DFM para trocar algum tipo de classe por outro. O mais antigo que eu conheço é o GExperts, né? Mostrando como fazer no braço, que na verdade não vai dar muito trabalho nesse caso aqui, tá? Um replace all poderia resolver. A gente pode manter os mesmos nomes de componente, obviamente, tá? E só mudar aqui o nome da classe. Então, por exemplo, TFD de FireDuck, tá? Connection. Esse é o nome da classe que faz a conexão no FireDuck, tá? Que equivale ao database, ao SQL Connection DB Express. FD Query, que é o que faz o papel da query no FireDuck, tá? Dataset Provider, esse é independente, esse faz parte do DataSnap. Então, basicamente eu fiz essas alterações. Agora vai dar erros aqui, que tem coisas que eu não tenho no FireDuck, né? Que eu tenho lá, ele vai sumir com algumas propriedades. Então vamos lá, Alt F12. Ó, ele vai dizer, a propriedade alias name não tem, ignore. E aí basta ir dando ignore, ou ignore all. Ok, muito bem. E aqui a gente já consegue ver os componentes do FireDuck, né? Uma coisa importante, né? Tem que ver se não sobrou referência aqui muito bem, tá aqui você, né? DB Tables é BDE, né? Olha lá. Então, temos que tirar essa referência, senão quando executar lá ele vai pedir o BDE ainda, né? Então, tchau para você. E aqui está bem refatorado, como você pode ver, né? Colocado os nomes semelhante ao... O FireDuck foi refatorado, o nome das classes, das units, quando ele foi o antigo NDAC, tá? Foi comprado pela Embarcadero. E aí foi refatorado o nome das units para colocar nesse estilo que você está vendo aí, né? Utilizando o conceito de namespace, de escopo, certo? Você também pode utilizar isso nos seus próprios nomes de units. Então tá aqui. Coloquei separadinho aqui para a gente ver o que é cada um, tá? O que é o FireDuck. E ter certeza que não ficou nada do BDE aqui, né? Uma coisa, tem que trocar no PAS também, né? Porque aqui, observe que aqui no PAS ele também fica a referência, tá? Ao nome da classe aqui, só que aqui ele troca sozinho, né? A gente pode salvar aqui, ele vai trocar sozinho. E aqui nós só temos também ver que se no DM Client aqui não ficou referência ao BDE. E ficou, né? Porque antes o BDE estava aqui. Então tem que ter esse cuidado também, tá? Para não trazer nada indesejado para nossa nova arquitetura, né? Lá era alias name, né? Aqui a gente tem uma connection def name, né? Então a gente pode escolher aqui, tá? Oracle, uma outra
uma outra coisa importante aqui, a query está apontando para a nossa connection. Então, tem que apontar aqui, né? Lá antes era database, o provider não perdeu a referência, esse é dataset, são as classes base. Fica fácil de migrar, por quê? Porque as classes base, tanto para FD Query, é a mesma do tQuery, né? Lá por baixo tem que ter dataset, então tem as propriedades semelhantes, são compatíveis, certo? Então, por exemplo, a instrução SQL ela ficou aqui, certo? Observe, não precisou ser migrada. Ou parâmetros aqui, a lista de parâmetros, também é independente de engine de acesso a dados, né? Então isso já foi migrado automaticamente, sem precisar da minha intervenção, né? Também está aí, certo? Este cara a gente ainda vai precisar, né? Calma lá. A gente precisa colocar aqui um Oracle Physical Driver Link, né? Vamos chamar aqui de link. Isso aqui faz com que a biblioteca para acesso ao Oracle do FireDAC seja compilada somente para o Oracle, seja compilado na aplicação e você não precisa distribuir um BDE inteiro, tinha um SQL Links lá dentro, né? O BDE também suporta que você leve só o driver SQL Link para aquele banco de dados, mas aqui a vantagem é que não precisa de DLL nenhum, você vai compilar junto aqui, ok? Este cara a gente vai manter ainda, certo? Dá para fazer um teste aqui, tá? Abrindo o FireDAC, que está ok então com a query, com a connection. A conexão você decide se quer deixar aberto ou fechado, ou fazer pooling, certo? No client, vamos deixar o client dataset fechado, porque a gente está abrindo em tempo de execução. Então tá aí, nossa primeira versão já com o FireDAC, né? Tem que colocar esse componente aqui por enquanto, tá? No FireDAC. Então tá aí, funcionando a nossa aplicação migrada para FireDAC. Vamos ver se o dado foi gravado, né? Então, aí está. Vou fechar aqui rapidamente a aplicação. Vamos dar uma olhada, fechar o executável também. Vamos dar uma olhada como está aqui nossa aplicação, tá? Então, vou fazer o seguinte, olha só, eu vou apagar todos esses caras aqui, certo? DCUs, etc, tá? Vamos tirar esses caras aqui também e o resto também. Eu vou abrir o projeto novamente, ele vai já gerar os novos ícones aqui, certo? Eu vou salvar aqui, ele vai criar os arquivos lá também para mim. E se eu executar aqui, né? Como a gente migrou essa aplicação do Delphi 7, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, tá? Você pode ver que a gente tem a opção aqui de Build Configurations, de Release e Debug, tá? E a gente pode chamar o Edit aqui. Observe que ele tem as versões para Debug e Release. E a gente pode configurar o Output Director para ele colocar o executável, né? É assim que o XZ6 funciona dessa forma. Então ele vai gerar o executável no mesmo diretório dos fontes. Isso já pode ser configurado através de variáveis aqui, né? Platform, né? Dependendo do que você está compilando, platform e config. Set debug release, né? E para Unity também, certo? Vamos executar.
E olha só, ele vai ter gerado agora para mim aqui um diretório Win32 com os arquivos separados, né? Gerados dos meus arquivos fontes, né? Então tá aí. Muito bem, próximo passo, criar o nosso servidor de aplicação físico, tá? Então vamos começar aqui para um DataSnap Server e a gente vai escolher um DataSnap Server que vai criar um servidor standalone, tá? Aqui o tipo que a gente vai escolher para user interface do servidor de aplicação, Forms Application, VCL ou FireMonkey Application. A gente vai pegar uma VCL Application porque vai ser só no servidor, tá? Vamos dar um Next. Quais são os protocolos que a gente quer suportar aqui nessa aplicação? Se a gente vai gerar uma classe de Server Methods, Server vai ser nosso servidor, nosso data module servidor, né? E uma porta 211. TDS Server Module, tá? Vamos dar um Finish. Então aqui tudo é novo que ele vai ser gerado, né? Então, se nada existia na aplicação até agora, a gente vai salvar lá no diretório. Eu vou criar uma outra pasta aqui, certo? Chamada Server. Esse aqui vai ser o nosso formulário principal do console DataSnap, o Server Container e o Server Methods. E esse vai ser o nosso PRJ Server. E este aqui vai ser o nosso grupo, tá? Esse aqui vai ser o servidor de aplicação, nosso form main. Ok, muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá no disco. Nós vamos pegar essa menos o grupo aqui, tá? Vou apagar o grupo porque ele vai ter que referenciar de novo, né? Nós vamos pegar esses arquivos aqui e colocar numa pasta client, tá? Certo? Muito bem. Agora a gente vai abrir o x16 aqui, então, o nosso server. E vamos adicionar ao grupo o client. E agora sim a gente salva o grupo aqui, né? Ok, muito bem. Agora nós temos uma opção aqui que é a seguinte. Nós já temos refatorado aqui, separado no client, tá? O Data Module Server, da onde tem o FireDAC, que antes estava lá o BDE, certo? E o Client Dataset. A gente tem que tirar essa camada lógica que está aqui e mover ela fisicamente para o nosso servidor de aplicação, certo? Uma coisa interessante. Naquela parte que eu falei que você iria refatorar lá no começo, se você tivesse código de acesso a dados aqui, regra de negócio, você iria mover para o Data Module Client, certo? Nesta etapa, se você tivesse agora algum método de negócio aqui, sendo chamado publicamente pelo formulário, você vai fazer uma outra refatoração, passando a implementação desse cara para o DM Server, se você quiser rodar isso no servidor de aplicação, e mantendo isso aqui como se fosse uma classe proxy. Então o formulário principal chama, por exemplo, um validar, que vai chegar no cliente. Esse validar, por exemplo, faz uma consulta SQL. Você repassa agora essa consulta para o DM Server. Certo? Então, fazendo assim se chama um padrão de projeto, né? Cadeia de responsabilidades. Né? Agora a gente vai mover esse cara fisicamente para lá. Tá? Uma opção que poderia ser feita aqui é o seguinte. Tá? Se não fosse só o código, né? Era dar um Ctrl X aqui nos componentes e colar lá no Server Module. Tá? Certo? Colocar aqui ele, certo? Só que
observe o seguinte, né? Observe o seguinte. Nós já temos esse código escrito aqui, esse acesso a dados, certo? Se tivesse métodos aqui, eu teria que fazer um por um deles. Então, o que a gente faz? Ao invés de dar um Ctrl X, Ctrl V e copiar uma por uma, a gente porta todos a Unity, tá? Remove ela daqui, tá? Basicamente, a gente faz isso aqui, tá? Remove ele do projeto, DM Server, certo? Tem coisa linkada, não tem problema, vai dar erro, a gente já resolve. E a gente vai no disco. E vamos pegar esse Data Module Server, tá? O DFM e o PAS. Apaga o i32 aqui, porque ele fica o DCU lá, para você ter certeza que ele não vai usar aquela DCU compilada, e coloca no server, tá? Ok? Muito bem. Nós vamos pegar aqui o server módulo, nosso server methods aqui, olha só. E nós vamos pegar essas units que estão declaradas aqui, tá? E vamos colar no nosso server aqui, tá? Então, DB Client não precisa, isso aqui também não precisa. Essa aqui, vamos continuar, né? Na verdade, isso aqui ele vai colocar com o nome de escopo, tá? Então, olha só, ao invés de sysut, já coloca system. Então, a gente vai retirar algumas que depois ele vai colocar de volta, tá? O importante aqui é cuidar para não ficar Unity lixo, né? Uma outra coisa aqui, né? Vamos lá. O nome da classe base, né? Para o nosso data module lá, agora, como ele vai se tornar servidor, é outro, né? Então, o nosso DM Server, que é um data module, agora ele tem que ser exposto para poder ser consumido remotamente, ou seja, ele é um TDS Server Module. E agora a gente tira este cara daqui, tá? Esses dois SM que estava vazio, e eu acabei de migrar o meu DM Server para uma arquitetura DataSnap, tá? Vamos abrir aqui esse DFM também. DM Server aqui está ok. Então agora a gente volta para o Delphi, tá? E adiciona, aqui já nós removemos esse cara aqui, não tem mais, tá? A gente vai adicionar agora, olha só, aquele data module servidor aqui. Agora a gente pode tirar esse cara daqui, tá? Não vai precisar mais simular aquela camada. Esse cara também não vai precisar aqui, tá? Que agora a aplicação cliente vai estar separada, tá? Deixa eu fechar aqui alguns para a gente não se perder, né? Voltando aqui ao DM Server. Vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V para ele atualizar aquele nome da Unity lá que eu falei que a gente tinha colocado manualmente, tá? Vamos ver se ficou ok uses. Aí. Aqui DataSnap DS Server. Nome da Unity. Esse cara aqui não vai precisar mais também. Olha aí, também já colocou as outras units, certo? Muito bem, agora a gente vai dar um build aqui, vai dar alguns errinhos, tá? Ele estava referenciando aquela unit antiga lá. Isso aqui a gente já está no server container, né? O server container que contém os componentes, né? Para funcionar como um servidor standalone, inclusive a nossa DS Server Class, o tipo de Lifecycle Session, tá? Padrão. Então ele vai chamar um método aqui que a gente tem que devolver o nosso data module, né? Então, vamos aproveitar e chamar esse cara de Server Container SC, ok? E ele está dizendo aqui que não encontrou essa unit. Essa unit aqui se chama nós temos que dar um file use unit nela, né? Aqui na implementation. Ele já colocou, né? File use unit aqui, o DM server na implementation. É aqui que eu tenho que ajeitar. Apenas aqui, né? O
DM Server e o nome do nosso Data Model servidor que está lá, né? É o nome desta classe aqui, TDM Server. Ok, vamos dar um build. Tem coisinha para declarar desse cara aqui, né? Este carinha aqui mudou de nome. DataSnap DS Provider Data Model Adapter. Vamos dar um build, continuando com o processo de recompilação. Agora sim, aí o nosso servidor de aplicação feito, separado fisicamente agora da aplicação cliente, né? Então a primeira coisa é colocar ele para rodar. Muito bem. Agora falta fazer as modificações na aplicação cliente, né? Então vamos lá, o DM Client. Bom, agora a gente precisa conectar naquele servidor de aplicação lá. Utilizando aqui, pode-se utilizar um FD Connection, o FireDAC, tá? Para conectar no servidor de aplicação, não é no banco de dados, de forma alguma conectar no banco aqui, ou um SQL Connection, tá? Com o driver, vamos chamar aqui de Connection, utilizando o driver para DataSnap, né? Então tá aqui os parâmetros: localhost 211, TCP/IP, ok, login de prompt false, conectado, tá? Nós precisamos aqui colocar um TDS Provider Connection para poder fazer um adapter, né? Um padrão de projeto, um adapter entre o meu SQL Connection e aqui o nome da Server Class Name, né? TDM Server. E o meu client dataset agora pode enxergar esse adapter como remote server. E a gente pode abrir aqui para fazer o teste, né? E agora, executando o client, já estamos acessando a camada física. Tem coisinha para ajeitar aqui ainda. Esse cara não tem mais, nem deve ter no client, né? A gente tirou o DM Server, moveu para lá, não tem que ter mais essa conexão FireDAC local aqui, né? Então aí está. Agora sim, 3 camadas, né? Utilizando o FireDAC, né? Essa camada física, né? Que foi criada aí. Muito bem. Então já migramos aí de BDE para FireDAC, de client server para multicamadas. Migramos também a arquitetura, né? E agora nós temos um cliente escrito em Delphi compilando para a plataforma Win32, né? Que a gente poderia agora fazer o último passo da migração, que é transformar esse cara em FireMonkey. Bom, para converter essa aplicação client VCL para FireMonkey, assim se tornar multiplataforma, existe um aplicativo chamado Maida que pode fazer a conversão dos componentes da VCL, né, para um projeto FireMonkey. Eu vou fazer aqui o seguinte: ao invés de migrar esse aplicativo VCL para FireMonkey Desktop, nós vamos criar uma aplicação mobile com FireMonkey, né? Então eu vou adicionar aqui um novo projeto. Observe aqui que eu vou pegar, em vez de a gente migrar, poderia utilizar esse aplicativo ou fazer manualmente essa migração. Nós vamos criar um FireMonkey Mobile Application. Vamos pegar um blank application. Salvar os arquivos aqui. Client mobile. Nossa.
nosso formulário. Nosso form email. Muito bem. Vamos colocar aqui agora aquele data model que a gente tinha lá, tá? Aqueles componentes do data model a gente pode importar para cá, certo? Ou simplesmente vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o data model client aqui para facilitar, tá? Vou pegar os componentes e copiar aqui, tá? Ok. Agora a gente vai colocar um grid. Muito bem. O client dataset nós vamos fazer o seguinte, para não precisar executar no emulador e a gente usar aqui visualizar em tempo de design, né? Vamos setar um parâmetro lá para aquela query que a gente tem lá diretamente aqui no objeto Spectrum. Isso é possível de fazer, já para ver os dados em tempo de design, utilizando LiveBinds, né? Certo que aqui eu não tenho um dbGrid, né? Nós vamos utilizar um grid. E o grid a gente pode fazer o databind, né? Para um client dataset, por exemplo, né? Então não precisa fazer o uso de data source também. Vou colocar os t-fields aqui, né? E ali está a opção para fazer o visual live bind no grid com a minha fonte de dados, que é o client dataset. Basta eu arrastar e fazer isso visualmente. Lá ele criou um bind source, certo? E eu já posso visualizar aqui as minhas informações do banco de dados Oracle, trazido através do servidor de aplicação aqui no meu client FireMonkey no Android. Só vamos setar o parâmetro aqui, né, para o like, né? Então vou trazer todo mundo, os departamentos aí começam com A e o percent para funcionar com o like, né? Agora basta eu reabrir aqui. E aí estão os dados sendo mostrados na tela. Você pode executar aqui, ele vai abrir o emulador e mostrar isso rodando, fazer o deploy direto para um device com iOS. Muito bem, e com isso nós vamos terminando este vídeo, onde nós vimos aí como pegar uma aplicação lá em Delphi 7, arquitetura client server, com BDE, seção do Oracle, utilizando a maneira tradicional de programação, né, com SQL não otimizado, fazendo cache utilizando aquele mecanismo do BDE, e a gente viu como portar todo esse aplicativo, toda essa infraestrutura para uma versão bem atualizada, o Delphi X16, né, utilizando uma arquitetura multicamadas, NatSnap, certo? Com o FireDAC, utilizando um novo engine, então a gente aprendeu a migrar do BDE para o FireDAC, e com isto também tivemos a vantagem de poder criar aplicativos clientes em outras plataformas. A gente pode pegar a aplicação VCL e migrar para FireMonkey, ou fazer como eu desenvolvi neste vídeo, criar uma aplicação mobile, por exemplo, com FireMonkey para rodar no Android, no iOS, acessando esse mesmo servidor de aplicação, abrindo assim o leque de aplicações de plataformas onde a aplicação cliente pode rodar. Finalizando, agradecendo a sua atenção, muito obrigado.